Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a ordem dos estudos, a Ratio Studiorum, como disseram os jesuítas, não foram eles que cunharam isso, né? Inclusive o que é conhecido por Ratio Studiorum é este currículo e o próprio método pedagógico dos jesuítas, mas o nome completo deste livro, deste documento, é Ratio atque institutiones studiorum societatis Jesu. Então é uma Ratio Studiorum, uma ordem dos estudos própria para ser seguida nas escolas da Companhia de Jesus. Mas nós podemos falar de uma Ratio Studiorum no geral, não é? E a discussão do que é a ordem dos estudos. Bem, a primeira coisa talvez a ser dita é que não existe nada estanque com relação à ordem dos estudos. Existem coisas que são mais do que outras, existem coisas que são pré-requisitos para outras, mas nada impede, quando se trata de disciplinas isoladas, de nós começarmos por qualquer uma delas, desde que seja possível. Por exemplo, é possível o sujeito estudar retóricas antes de estudar gramática? Bom, em princípio não existe nada que impeça isso, porém vai ser muito mais difícil. Se o sujeito, pelo menos, não souber ler e escrever, vai ser muito mais difícil estudar retórica. Mas nada impediria do sujeito estudar retórica somente de forma oral, sem nada escrito. É muito mais difícil, a probabilidade de que isso não dê certo é muito grande, mas não é impossível. Quando nós falamos de artes liberais, nós temos uma ordem mais ou menos tradicional, que as artes do trivium começam com a gramática, isso é unânime a opinião, porque justamente na gramática está a alfabetização, está o contato com o nível do discurso, não é? Que é o mais básico de todos, que é a literatura, que são os poetas. E agora, depois, não é? O que deve ser estudado primeiro, a retórica ou a dialética? Não há nenhum consenso. E, em princípio, essas duas artes podem ser estudadas ao mesmo tempo, ou de acordo com algum critério que seja pessoal. Então, que nós vamos começar estudando a gramática e depois passarmos para a retórica e para a dialética. Isso é bastante normal, mas aí surge um outro problema. Quando eu sei que eu já estudei o suficiente de gramática? Se eu não fizer um curso, se eu não tiver alguém orientando os meus estudos passo a passo, pode ser que nunca termine de estudar a gramática. Conteúdo, eu afirmo, existirá. Na verdade, é a arte que mais tem conteúdo, já que não se esgotam, não é? Pelo menos numa vida humana é impossível esgotar a leitura e compreensão de todos os poetas, de todos os textos literários e tudo isso. Então pode ser que o sujeito passe estudando gramática a vida toda. E mesmo quando se trata de regras de gramática, nós veremos isso na aula, vamos falar sobre gramática, isso é um mundo à parte, assim como qualquer outra arte, não é? Mas a gramática também, ela não tem um limite, né? Eu posso estudar toda a gramática específica de uma língua a partir de um autor, mas isso não faz com que seja totalmente dispensável estudar de outro autor. É diferente, por exemplo, estudar um livro de física moderna, por exemplo, né? Aí eu pego ali a mecânica, em princípio, todo livro sobre mecânica tem toda a ciência da mecânica. Uns serão mais didáticos, uns serão mais prolixos, uns conterão mais exercícios que outros e tudo isso, mas a matéria está tudo ali. Na gramática não há isso, né? Pela própria natureza da disciplina. Então, eu não tenho como isolar a gramática, o que realmente é o essencial,
estudar aquilo e considerar que eu terminei os estudos. Isso não acontece com a gramática, nem com a retórica, nem com a dialética. Com a aritmética acontece? Bom, sim, se eu tenho bem determinado do que consta a própria arte. Mas nós podemos inserir na aritmética muitos outros elementos, muitas novas descobertas que aos poucos vão sendo feitas, muitos outros métodos de cálculo e tudo isso, que podem estar ali contidos também no estudo da aritmética. Se nós vamos para a astronomia, bom, aí já é uma outra questão muito, muito diferente, porque com o avanço tecnológico nós vamos quebrando certos paradigmas que vigiam anteriormente, e isso faz com que ela também seja muito, muito ampla. Agora, a ordem tradicional, então, dos estudos não é fixa. Tradicionalmente, nós temos uma variedade. Por exemplo, citávamos ali a educação dos jesuítas. Os jesuítas têm a lógica, por exemplo, aparecerá nos estudos superiores, não é? A lógica e a dialética aparecem nos estudos superiores como propedêuticos da filosofia, já no curso de filosofia. E enquanto se foca basicamente na gramática, na retórica e depois naquilo que se chamam humanidades, onde entram diversas questões relacionadas às ciências naturais, à própria matemática, o que admira muitas pessoas. Pô, mas se é humanidades, o sujeito vai estar estudando ciências naturais e matemática? Sim, né? Isso é algo que até 200 anos atrás era mais do que óbvio, né? Macaco não faz conta, macaco não estuda biologia, química, física, essas coisas são próprias do ser humano, são próprias do homem, não há nada mais humano do que estudar química, física, biologia, e seja lá qual for as ciências naturais. Então não é de se admirar que os jesuítas, por exemplo, pusessem essas disciplinas todas, que ali, a partir do Renascimento, ganham uma relevância bastante grande, pusessem tudo isso nas humanidades. Quando nós, ao longo da história, temos o estabelecimento dessas 7 artes liberais, nós já estamos na Idade Média, ou pelo menos na passagem da Antiguidade para a Idade Média. As artes do quadrivium já são citadas, por exemplo, por Platão com esse número de 4, sendo que existiria uma 5ª arte dessas todas, né, dos pitagóricos, que seria somente para aquelas pessoas iniciadas, e Platão não diz exatamente do que se trata essa 5ª arte. E, em princípio, segundo os estudiosos da história da educação e da própria ciência, seria a perspectiva dentro do currículo, né? Então teríamos matemática, música, geometria, astronomia e mais uma 5ª arte que, pelo que Platão deixa entender, é a arte da perspectiva, que era acessível somente a um grupo de iniciados. Porém, as artes do trivium não aparecem dessa forma, mas nós podemos ver, mesmo em Platão, alguns indícios de que se tratava justamente de gramática, retórica e dialética no diálogo Protágoras, por exemplo, quando Sócrates chama para discussão um mestre de literatura, outro de retórica, e outro, que é, no caso, o seu interlocutor principal, o Protágoras, e chama um outro de dialética. E depois chama matemáticos para intervirem na discussão e darem ali as suas contribuições. E isso acontecerá ao longo de outros escritos, de outros autores também, né, como o próprio Aristóteles. Então, partindo para algo bastante prático, né? Se nós falarmos de ordem dos estudos, nós falamos de ordem dos estudos aqui nesse curso, nesse breve curso especificamente das artes liberais. E artes liberais compreendem aquelas artes da linguagem e as artes da realidade. Então, as artes sermotinales e as artes reales, ou theorice.
Porém, existem outras, não é? Existem ainda as artes práticas, na moral, e existe também as artes mecânicas. Obviamente, se nós vamos falar de artes liberais, nós falamos somente dessas duas primeiras, da linguagem e da realidade. Porém, é importante não esquecermos de que isso não é possível de ser feito sem uma dedicação por parte do aluno das artes, às artes morais, práticas, e também as mecânicas, né? Principalmente para nós, eu diria, nós que vivemos numa era onde a tecnologia, a técnica faz muito daquilo que seria o mais natural. Nós podemos viver uma vida toda praticamente sem termos de aprender quase nada assim sobre artes mecânicas. Nós vivemos numa época em que a moral é algo de foro íntimo e que não diz respeito aos estudos, né? A pessoa tem que sentir o que ela precisa e como ela deve agir e tal, a partir daquelas suas, né, dos seus sentimentos e daquilo que para ela é o importante, não é? Se te faz feliz, então está tudo bem, não é? Então é bastante natural que se vire as costas para esses dois campos, né? Mas não vamos nos enganar. Se nós estudamos, por exemplo, a história, existe um objetivo principal nisso, a história é mestra da vida e ela vai nos ajudar sim a aprendermos a viver a própria vida. Existe um aspecto da literatura que não é gramatical, que é justamente prático. Os primeiros níveis, os dois primeiros níveis, e falaremos isso na próxima aula, eles dizem respeito à arte gramática, saber compreender um texto no nível literal e no nível figurado. Porém, o nível moral, obviamente, ele não diz respeito à gramática, ele depende da gramática, mas ele diz respeito à prática. E o contemplativo também, né? Mas sobre esses níveis de leitura falaremos na próxima aula. Então nós vemos que da gramática nós conseguimos passar para as artes morais. Das artes do quadrivium nós conseguimos passar para as artes mecânicas. É óbvio que um marceneiro pode ser um bom marceneiro, inclusive sem saber calcular nada, teoricamente, somente na prática. Então, por comparação de uma coisa com a outra, a partir de modelos, de paradigmas, ele consegue construir uma mesa, uma prateleira ou até mesmo uma casa sem fazer nenhum cálculo. Porém, se ele souber, aquilo será muito mais excelente e o seu horizonte de atuação dentro de uma arte mecânica aumenta muito. A mesma coisa para um esporte. O sujeito pode ser um grande esportista, e nós temos inúmeros exemplos disso, dominar técnicas mecânicas do próprio corpo, com o uso do próprio corpo, sem saber nada sobre dieta, sobre funcionamento endocrinológico, nem nada disso. Porém, se ele souber isso tudo, teoricamente ele potencializa muito essa arte, que é uma arte mecânica, no caso, como são os esportes e as atividades físicas no geral. Então, com isso nós vemos que existe uma ligação e uma interdependência entre todas essas áreas. Assim como o contrário também, né? Nós precisamos ter a vontade bem trabalhada através de artes práticas, morais, para que nós realmente consigamos levantar e tomar a decisão de estudar gramática, ou retórica, ou aritmética, ou qualquer coisa assim, né? Se o sujeito não tiver a vontade exercitada pelas artes práticas, ele não o fará. Normalmente o que acontece é isso. Ele tem um exemplo prático, um exemplo moral, dizendo que fulano de tal acordava todos os dias às 4 da manhã e ia estudar. E isso faz com que ele reflita, não é? Possa meditar sobre isso e tome como próprio exemplo, e aí sim ele terá condições de realmente estudar, não é? Mas sem esse exemplo, né, nós não chegamos a lugar nenhum. Ninguém vai começar a estudar
As pessoas só começam a estudar porque eles sabem que outras pessoas também o fizeram e que aquilo tem diversos frutos. É algo bastante benéfico no futuro. Assim como, se o sujeito não tiver domínio de certas artes mecânicas, ele não consegue fazer nada disso, não é? Se ele não se alimentar direito, não dormir direito, não tiver um ambiente confortável, com conforto acústico, térmico e essas coisas assim, pelo menos o essencial e básico, ele não consegue estudar, não é? E às vezes ele não consegue estudar por desconhecer todas essas coisas, que são da esfera das artes mecânicas. Se nós olharmos uma lista, pusermos no Google artes liberais, nós vamos ver que normalmente está ali o trivium, gramática, retórica, dialética ou gramática, dialética e retórica. Varia as listas. Quadrivium, nós temos ali aritmética, normalmente essa sendo a primeira. Depois, música, geometria, astronomia ou geometria, música, astronomia. Ou mesmo geometria, astronomia e música. Varia, mas isso é a ordem que essas coisas têm que ser estudadas. No quadrivium, assim como normalmente no trivium nós pomos a gramática inexoravelmente como a primeira, no quadrivium nós vamos pôr a aritmética, por questões óbvias, não é? Sem conhecer os números e a teoria do número, nós não conseguimos depois tratar sobre a teoria do espaço, não conseguimos tratar sobre a astronomia, a teoria do som e nem nada disso, né? Nós precisamos sim conhecer os números. Porém, as outras três, a ordem variará bastante. E nós conseguimos estudar música sem termos estudado geometria. É muito difícil, mas não sem estudar aritmética. Nós conseguimos estudar astronomia sem ter estudado música, mas sem ter estudado geometria aritmética é muito difícil. Então, tendo isso em mente, nós já conseguimos saber, não é? Olha, eu preciso de uma boa base de aritmética? Sim. Para estudar música, eu preciso de geometria? Não. Mas eu posso estudar geometria sem música? Sim. Então, nós vamos fazendo aí a análise combinatória e vamos chegando num denominador comum. Eu acredito que o melhor de tudo, sempre quando nós vamos empreender uma rotina de estudos, seja também levar em conta aquilo que nos é acessível, em primeiro lugar. Quando o sujeito diz, eu quero muito começar a ler literatura clássica, qual livro eu começo? Eu sempre digo, qual livro tu tens em casa? Ele diz, eu não tenho nenhum. Mentira, né? Normalmente ele tem. Eu tenho aqui aqueles livros que eu tinha que ler para a escola, aquelas edições que vêm no final com questões de vestibular. Ótimo, leia esse livro. Sério, né? E ele estava esperando que a resposta fosse, não, tu tens de comprar a Ilíada com a tradução X do ano tal, que tenha não sei o que, prefácio assim, isso e aquilo, né? Mas não é assim. Os estudos eles começam por aquilo que é acessível. Se eu não tenho nenhum livro para estudar sânscrito, nenhum método de sânscrito, eu não estudo. Eu não tenho como estudar. E eu não posso dizer assim, eu nunca estudei nada porque me faltou o livro 1. Né? Então, assim, eu nunca li o gibi da Mônica, porque eu queria ler na ordem cronológica que eles saíram. E como me faltou o 1, e eu comprei todos os outros, eu não li nenhum, nunca. Né? Seria bastante ridículo, a pessoa pode ser internada numa casa para doentes mentais, não é? Quando ela faz isso. Então, não podemos, né, dizer assim, eu ainda não li nada porque eu quero começar pela Ilíada. Né? Não há nada mais ridículo do que isso. Eu não estudei ainda geometria porque eu primeiro tenho que estudar aritmética. Eu disse, mas tu não sabe as 4 operações, né? Números decimais e essas coisas assim. Ele disse, não, isso eu sei, então tu já sabes alguma coisa. E essa é a realidade. Há muitas coisas que no Brasil, pela nossa cultura, nós não temos, por exemplo, conhecimento de música. Né? Se o sujeito não foi atrás por meios alternativos, ele não sabe nada de música. Mas ele não sabe nada mesmo. Ele pode até ter escutado música muitos anos da sua vida, durante muitas horas, conhecer a biografia dos artistas e essas coisas assim, mas ele não sabe absolutamente nada de música. E é nada mesmo. Ele tem um conhecimento negativo de música. O sujeito vai cantar o parabéns a você e ele não consegue, como é 80% da população dentro da nossa cultura,
ele realmente não sabe nada de música, né? Então, é muito difícil que ele consiga estudar música se ele não souber nada. Agora, por exemplo, uma noção, se o sujeito é alfabetizado e sabe as 4 operações, ele não pode afirmar que não sabe nada. Não, mas tinha que ser com um método da educação clássica, das artes liberais. Mas esse é o método, certo? Isso não... O método é aquele que faz com que tu chegues num resultado específico, né? Tu sabes ler, reconhece as letras, as sílabas, as palavras e tal, pronto, já começaste, né? Não, tem que fazer tudo de novo. Não tem que fazer tudo de novo. Tu vais partir deste ponto exatamente. E assim é com tudo, né? É provável que alguma coisa de astronomia o sujeito já tenha ouvido falar, né? Por exemplo, ele sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Bom, esse é um conhecimento astronômico. Não sabes isso? Bom, sabes, né? Não sabes reconhecer ou ver o Sol nascendo para onde fica o norte e o sul, por exemplo? Consegues. Isso é o normal, não é? E são conhecimentos de tipo astronômico. Quando alguém diz assim, não, ele é o sol da minha vida, né? Tu não entendes o que isso significa? Bom, tu entendes o que isso significa porque tu conhece a analogia com um fenômeno de tipo astronômico. E assim por diante. Então, alguma coisa nós todos sabemos. Para além disso, nós, quando nos deparamos com artes liberais, muitas vezes temos a dúvida, não é, do que estudar, então de onde buscar esses materiais, né? É claro que no Instituto nós temos aí uma coleção que nada mais é do que materiais que nós usamos né, desde os primórdios aqui das atividades no grupo de estudos e tal, e algumas coisas foram sendo juntadas e postas ali como um guia, né, essencial. Porém, né, existe muito mais do que aquilo e existem coisas que por vezes possam inclusive ser melhor do que aquilo. Podem existir materiais mais modernos, mais facilitados e tal, e que não sejam nem mesmo indicados naqueles 12 volumes. E por quê? Porque a vida de estudos não é ler um livro, né? Quando o sujeito diz assim, eu li o Trivium, né? Eu digo, tá, tu leste um livro que tem esse título, certo? Porque aquele livro da irmã Miriam Joseph não é o Trivium, ele é um livro com esse título. E não é nem mesmo um manual que sirva para um autodidata, não é? Aquilo é uma apostila que ela utilizava nas suas aulas, e para cada aula ela tinha ali um trecho que era o guia do que deveria ser estudado, né? Então eram apostilas usadas num curso de 2 anos, mas para além daquilo tinha muito material, né? Que deveria ser estudado. Então se o sujeito vai ali ler e não chega a lugar nenhum, bom, esse é o normal, porque tu não tens a irmã Miriam Joseph na tua frente te dando aula e dizendo o que tu tem que fazer com aquele material todo. Assim como existem aqueles livros didáticos de cursos de idiomas, onde o professor precisa dizer tudo o que tem para ser feito ali, né? Tu abres assim, aí tem umas imagens com uns balãozinhos assim, com frases, e aí uns pedaços soltos de texto incompleto e tal, e se a professora não estiver ali e disser, olha, agora nós vamos pegar essas frases, vamos formar um diálogo, vamos exercitar com o nosso colega do lado e não sei o que, e depois eu vou fazer umas perguntas sobre as imagens que vocês estão vendo. Se não houver o professor, ele não serve para nada, né? O livro é feito para ser usado dentro de uma sala de aula. Isso acontece muitas vezes, né? Não é qualquer material que é feito para um autodidata. Chega um momento da história onde o material didático ele se aparta da produção de um livro normal. O livro normal é aquele que pode ser tomado e lido, pronto, e aí é possível entender o seu conteúdo. O livro didático é aquele que se tu tomas, lês, não entendes nada, porque se tu não tiveres o professor, que ele próprio tem um livro do professor que ensina ele a usar aquele livro na dinâmica da sala de aula, né?
Isso vai acontecer muitas vezes. Isso acontece com livros de ciências naturais, com livros de matemática, por exemplo. Qualquer um que pega um livro de física, nunca tendo estudado física, sem ter feito aula de física, é muito raro que um livro funcione, né? Normalmente ele não serve para nada. Assim, se o sujeito não tiver um professor que explique o que é aquilo, o livro não serve para nada. Por vários motivos, né? Um físico normalmente não sabe escrever, então ali está mal escrito, ou ele escreve já cheio com jargões da física que só são compreensíveis por outros físicos. Então é aquela coisa hermética que se tu não tiveres alguém que te explique o que está ali, não é? Uma espécie do o apóstolo Filipe, não é, com o eunuco que lia o profeta Isaías em voz alta e não está entendendo, não? Filipe pergunta, está entendendo o que tu está lendo ali? Não estou, porque não tem ninguém que me explique, né? Essa situação é bastante comum com diversas vezes, né? O aluno pega ali, compra muitos livros e ele tenta ler e não entende. Não entende porque não há ninguém que me explique. Esse pode ser um motivo. O outro motivo é que tu não tem pré-requisitos bem desenvolvidos, não é? Existem pré-requisitos, por exemplo, para se estudar números decimais, é preciso estudar números inteiros antes, né? Não há como inverter uma coisa, né? Tirar uma coisa, trocar uma coisa pela outra. Não, eu vou começar aqui direto com equações do segundo grau, sem saber as 4 operações, ou pelo menos sem saber equações do primeiro grau, né? A aritmética ela tem essa ordem muito bem colocada. Agora, quando nós vamos para artes do trívio, isso não é tão simples assim. Se nós formos olhar a maioria das gramáticas, com exceção talvez daquela metódica do Napoleão Mendes de Almeida, elas têm uma parte de morfologia. E dentro da morfologia existe o capítulo dos pronomes. Então tem os pronomes, e tem os pronomes retos e os oblíquos. E ali ele ensina o que são pronomes retos e oblíquos, quais são e tal. Porém, é impossível entender o que são pronomes oblíquos sem estudar sintaxe, porque eles só fazem sentido dentro de uma frase. Isoladamente, eles não têm serventia nenhuma. Então, eu posso aprender a classificar morfologicamente aquela palavra como pronome oblíquo, mas eu não sei para que ele serve e também não sei usá-lo. Então, o normal seria que primeiro eu preciso aprender sintaxe para aí sim poder usar os pronomes oblíquos e entender de fato o que eles são. Isso é um exemplo que eu dou, mas que acontece diversas vezes em diferentes disciplinas. E quando eu digo que acontece diversas vezes, é para não assustar ninguém, mas a verdade é que acontece o tempo todo. O normal é que quando nós estamos estudando alguma coisa, várias delas passem por desentendidas, não é? E o normal é que eu leia um livro e não entenda 100% nem do vocabulário que está ali. Mas isso é o normal. Logo, se é o normal, eu não preciso me apavorar. Eu não preciso, eu só vou passar adiante depois de ter dominado completamente o conteúdo que está aqui, não é? Dentro dessa ordem de estudos que eu pré-estabeleci. Não. O que eu vou fazer é estudar, passar adiante, voltar, ir adiante, voltar, ir adiante. A imagem melhor, eu acho, para quando nós falamos de ordem dos estudos, é aquela do alpinista, né? É o sujeito que faz escalada de montanha, certo? Então o sujeito vai subir o Aconcagua, o Everest, ele não sobe direto, né? Inclusive isso aí normalmente se faz em equipes e não é que tem a escalada de parede, às vezes é só uma caminhada morro acima, né? Só como é muito alto, ele precisa adaptar-se à altitude. Então o grupo, a expedição, sobe até um certo ponto naquele primeiro dia e desce, não até o fim, mas desce até a metade mais ou menos de onde se subiu. Então suponhamos, eles subiram 500 metros no primeiro dia, eles vão baixar 250 metros e acampar, passar a noite ali. No outro dia eles sobem mais 500 metros,
descem 250 e acampam no ponto máximo que eles haviam chegado naquele dia. Isso porque os pulmões precisam se adaptar à rarefação, né, do ar, esse ar rarefeito que existe ali. Eu não posso dar um estirão, então é capaz do sujeito durante a noite morrer, não é? De lhe faltar oxigênio porque ele não está com os pulmões acostumados. Então ele precisa subir, forçar um pouco os pulmões, mas logo relaxar, descer um pouco, e assim vai indo, né? Até que ele um dia chega, né, no topo. No dia que ele chegar no topo, ele não pode acampar no topo. Se ele quiser realmente passar uma noite no topo, ele precisa descer, acampar ali, e na próxima noite ele conseguirá acampar no topo do monte. Bom, com a vida de estudos, né, e na ordem dos estudos é mais ou menos isso. Eu não posso chegar a estudar a gramática aqui, parar aqui e depois pular para o outro. Eu vou ter que estudar gramática, sempre indo e voltando, né? Terminei a morfologia, agora eu vou para a sintaxe. Não, eu vou até a sintaxe, dou uma olhada, volto, continuo na morfologia, daí vou mais um pouco. E é a mesma coisa assim, agora comecei a estudar retórica, aí eu vou, subo até a retórica, volto para questões gramaticais e tudo isso, e indo e voltando. Isso talvez para o resto da vida. Obviamente, existe um momento onde nós temos muita segurança naquilo que nós estudamos. Dizem os especialistas que esse momento é depois de 10 mil horas, né? A segurança verdadeira vem depois das 10 mil horas de estudos. E, bom, tendo 10 mil horas de estudo, nós realmente adquirimos essa segurança, mas não quer dizer que nós não precisaremos estudar nada mais além disso. É bastante provável que sim. Para termos uma ideia, e isso é importante para montarmos o nosso currículo pessoal, para um idioma, né, é necessário por volta de 1000 horas de estudo para se alcançar um nível que poderíamos considerar como básico, não é? Seria aquele nível do B1, segundo quadro europeu de referência. Mas eu conheço gente que fez um curso com 500 horas e conseguiu já esse nível. Não, tudo bem, ele conseguiu passar numa prova que lhe dava um certificado para esse nível, mas nós não podemos considerar que isso seja realmente dominar as coisas. O quadro europeu, por exemplo, de referência do estudo de idiomas, ele é bem feito, ele é muito organizado e tudo, mas para uma avaliação, ter o certificado de um nível X ou Y não significa que tu estás naquele nível, né? Quando tu lês ali, tu fazes a prova do nível B2, passaste, tiraste ali uma nota 85, acertaste 85%, não, passou, né? Tá ótimo. Mas aí quando tu vais ler quais são a descrição do que é estar naquele nível de proficiência linguística, tu vais ver que tu não estás, né? Então é aquilo ali justamente que tem que ser o teu guia e não passar ou não numa prova. E isso nós precisamos nos acostumar a fazer. Nós precisamos saber que somente nós mesmos somos capazes de nos autoavaliar. E para isso é necessário uma sinceridade violenta com relação ao nosso próprio conhecimento. Ao mesmo tempo que nós precisamos tomar extremos cuidados com escrúpulos, o que também atrapalha muito, com essa falsa humildade, né? Eu vejo muita gente que veio fazer aulas aqui no Instituto, por exemplo, em cursos intensivos, e depois do terceiro dia de aula, eu vou ver onde o sujeito, como está ali o andamento dos seus estudos, e ele está repetindo as coisas da primeira aula, né? Não, eu estou passando tudo a limpo porque eu quero fixar bem e tal, né? E aí na quarta aula ele já não consegue mais acompanhar, né? Porque ele ficou com, não, eu tenho que ir mais devagar, eu não posso seguir nesse ritmo. Quando chega no final da primeira semana, de um curso de 2 semanas, por exemplo, ele já não acompanha mais nada. Saiu de tudo, por quê? Porque ficou com escrúpulos, eu não entendi perfeitamente ali aquela declinaçãozinha do latim, aquilo, não sei o que, eu fiquei repetindo aquilo 1 milhão de vezes, até que eu soubesse bem e tivesse bastante segurança, né?
Bom, o que é o correto para fazer isso aí? Cada um precisa saber, só que eu preciso de um exame de consciência. Estou sendo escrupuloso ou realmente eu não... Eu preciso de muito mais tempo do que os outros meus colegas que já passaram adiante, né? Quando a indicação para um curso intensivo é que tu faças tudo no tempo que for proposto e depois sozinho aí tu pegas, voltas e faz as coisas no teu tempo, né? Mas para o aproveitamento máximo é importante que tu acompanhes o ritmo proposto pelo curso, ou então não faz o curso, tá? Então estuda sozinho o tempo todo e aí faz nessa tua velocidade que tu dizes, né? Existe uma diferença de velocidade no aprendizado? Claro, aquilo que para uns é necessário 1 hora para compreensão, para outros pode ser 10 ou 20 horas. E não tem problema nenhum, né? Então, um curso bom e bem montado é aquele que o professor consegue tirar uma média e fazer com que quem tenha mais facilidade não se aborreça e quem tenha mais dificuldade tenha um tempo mínimo para adquirir o básico de tudo aquilo, né? São coisas práticas, são coisas morais que vão fazer com que nós consigamos manter os estudos numa ordem correta. Sempre levando em consideração essas questões todas objetivas, como aquilo que é pré-requisito para outras coisas, né? Mas nunca entrando em escrúpulos, né? Eu vou lá, estudo a história da educação e começo a propagar absurdos do tipo, eu se conseguir em 50 anos estudar pelo menos a gramática que os medievais estudavam, eu já estarei feliz, né? Isso ou é escrúpulo, ou é arrogância, mas assim, verdade não é, né? Porque não é tanto assim. Os medievais, pode ser que o resultado dos estudos e de uma vida dedicada aos estudos de um São Boaventura, de um São Tomás de Aquino e coisas assim, pode ser que isso tudo seja bastante admirável e nós olhamos, pô, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas não quer dizer que tu não possa chegar no nível de um conhecimento gramatical de um São Tomás de Aquino, né? Ou então a pessoa se apavora e diz assim, não, eu nunca vou... Pô, se São Tomás de Aquino escrevia em latim, eu estou apanhando aqui na 3ª aula de latim, né? Eu nunca vou ser capaz nem de escrever na língua que Santo Tomás escrevia. Quanto mais escrever sobre os assuntos mais intrincados da teologia e coisas naquela língua, né? Quando é mentira, claro que é possível, né? É possível aprender a escrever em latim com a mesma fluência que o Santo Tomás de Aquino escrevia e com a mesma fluência de um Cícero, por exemplo. Por que não, né? Não são coisas humanamente impossíveis. Tendo isso em mente, acredito que o caminho está aí aberto e eu só tenho a desejar a vocês bons estudos. Obrigado, até a próxima.